Segundo Reis, capítulo 4, versículo 17 em diante. Posso ler? Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte. Joelho tem um significado muito grande. Tem crente que usa joelho até como arma. Fala para ela que eu vou botar ela no meu joelho. Ele o tomou até o meio-dia e então o menino morreu. O que aconteceu com o menino, gente? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra. Eu quero que você grite após mim e diga: corra! Corra! Isso, para que eu? Corra! Para que eu? Corra o homem de Deus e volte. E ele perguntou a mulher dele, né? Ele perguntou: por que vais a ele hoje? Se não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta. Quem sabe o que é albardar? Albardou, quem sabe? A maioria não sabe. É isso aí, selar, preparar, entendeu? Então ela preparou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Versículo 36. É o último. E eu termino para você parar de murmurar mentalmente. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E quando ela se apresentou diante dele, ele disse: toma o teu filho. E o menino a esta altura já estava vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para quem estiver ao seu lado: vai voltar vivo para a tua mão. Eu não contei até 3 ainda. Vai voltar vivo. Eu vou simplificar. Você vai dizer assim, ó: vivo na tua mão. Ficou melhor, não ficou? É 1, é 2, é 3, diga! É isso, vai voltar vivo na tua mão. Tudo que você tinha dado como perdido. Celebre essa palavra, celebre. Reaja diante dessa palavra, vai voltar para a tua mão. Não quero você tímido hoje não. Que até oferta de gratidão eu vi que deram pela tua vida. Tá? Não me faz ir lá dentro e catar a oferta que deram para você não. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor é o pastor que é amigo do meu esposo? Não? É o outro? Mais ou menos é o que? Adversário, eu te pego lá na saída. É que eu vou pedir uma gentileza. Como eu não posso me referir a ele, porque o Eduardo me contou um testemunho, ele faz parte de um testemunho da primeira vinda do Eduardo para cá. Cadê? Quem é ele? É ele? É essa pessoa? É o senhor? Ah, eu me lembro do senhor. Sua esposa está aí, não? Coisa linda. É ela então?
Você aceita um presente? É porque meu esposo gosta muito do seu esposo. Mas assim, fraternalmente. E eu queria honrar. Você não quer o presente? É esse livro aqui, é tudo que eu tenho hoje. É porque é mais difícil eu descer e ir aí. Mas qualquer hora tu vai ver, eu vou ser tão cheia que eu vou... Obrigada, viu, pelo carinho de vocês com a nossa casa, com a nossa família. Obrigada. Obrigada. Pastor Leandro, corre com mais um livro juntas aí para mim, por favor. Corre. Mostra para que serve esse treino toda semana. Vai, vai. Ia lá, aí ó, deixa ele vir, senão ele vai ficar roxo, não vai nem ficar vermelho. Vem, mostra. Cadê? Corredinha de jogador caro. Jogador caro não ri, fica sério. Pastora, esse é para a senhora. Nenhum nome nunca é chamado em vão. Obrigado também pela sua casa, pela sua família. Um dia eu espero ser bonita que nem a senhora. Coisa linda. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou contextualizar quem não estava ontem aqui bem rapidamente para a gente caminhar junto na mesma página, ok? Quem entendeu, diga amém. Eliseu, profeta do Senhor, sempre passando pelas terras de Sunem. Qual é o nome da cidade? Foi observado então por uma mulher generosa, rica, que servia a sua comunidade local e decidiu abençoar esse homem de Deus. Não porque ele era profeta, mas porque ele era um santo homem de Deus. Provando para a gente que o caráter sustenta muito mais a bênção do que o dom. O dom é passageiro, mas a bênção que é adquirida pelo caráter cristão, ela é permanente. Como resposta disso, ele construiu a mulher, junto ao seu esposo, construiu um quarto junto ao muro da sua casa, para que Eliseu tivesse a oportunidade de sempre que quisesse passar por lá, tivesse liberdade para ser acomodado, para ter uma refeição, para ser bem tratado naquela região. E sem dúvida isso melhorou não só a sua qualidade de vida física, mas também a sua qualidade de vida emocional, porque profeta normalmente tem uma vida muito solitária. A maioria das pessoas querem fazer uso do seu dom e não querem ter muito trabalho para se relacionar com a complexidade da pessoa que um profeta é. Mas graças a Deus essa família foi uma família muito feliz na comunhão que desenvolveu com Eliseu. Tendo em vista que já se passava algum tempo e o profeta Eliseu foi abundantemente abençoado por essa casa, por essa mulher, pelo esposo dela, ele disse para o moço que andava com ele, o Geazi. Ele disse: Geazi, essa moça tem nos tratado com muito zelo, ela tem nos tratado com muita abnegação. Vá a ela e pergunte se há algo que possa ser feito para que nós venhamos reconhecer essa honra, abençoá-la. E aí Geazi vai perguntar e ela vai responder dizendo: eu estou no meio do meu povo, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo, eu estou feliz como eu estou. Eu não preciso de nada não. Estou parafraseando para a gente chegar ao objetivo dessa noite. E aí ele, ao ouvir essa palavra, ele não vai mais dar a ela a opção de ser abençoada. Porque quando você tem uma semeadura, e esse era o caso dela em relação ao ministério dele, Deus não vai te dar opções de ser abençoado. Ele vai garantir a colheita do que você fez. Então, em razão disso, Eliseu não pergunta mais. Ele chega diretamente e manda Geazi chamar essa mulher. Ela para na porta do quarto que ela mandou construir para o homem de Deus. E parada na porta daquele quarto, Eliseu libera uma palavra profética. Na verdade, ele libera uma profecia que vai mudar a história da sua vida. Porque Geazi disse que o marido dela era avançado em idade e ela não tinha filhos. E o que isso significava? Significava que se o marido viesse a falecer, e dentro daquela cultura, e de acordo com o costume da cultura judaizante, se ela perdesse o marido, sem que tivesse dele um filho, ela perdia também a herança e todo o patrimônio construído por aquele marido, e perderia o sobrenome dele também. Então ela ia ficar numa situação deplorável por causa do costume cultural daquela época. Mas Eliseu vai proporcionar a ela um tipo de colheita semelhante àquilo que ela proporcionou a ele. Estabilidade, permanência,
segurança, privilégio. Tudo isso a gente aprendeu ontem, que significava o quarto do profeta Eliseu. E aí, que bênção é essa? A bênção da hereditariedade, porque a partir do momento que ela tem um filho, junto com o filho ela também garante a sua herança. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perpetuar o seu nome numa geração. Eu não estou falando propriamente de dinheiro, eu estou falando de legado. E aí ele vai olhar para ela e vai abençoá-la com essa profecia. Ele vai dizer para ela, neste tempo determinado. O que isso significa? Cabo de um ano. Quando você lê na Bíblia tempo determinado, é porque Deus está dando prazo para cumprimento de uma palavra. Neste tempo determinado, ou seja, cabo de um ano, tu conceberás e darás à luz a um filho. Rapaz, era a notícia da vida dela. Era a hora dela explodir de glória a Deus e aleluia. Era a hora dela dizer, o meu milagre chegou. Mas não. Ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, ela vai reagir com negatividade. Ela vai dizer assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aí a gente aprendeu ontem que ela estava traumatizada com o sobrenatural, com o ministério profético. Por isso ela não se relacionava com o profético e reconhecia o caráter dele, mas não se relacionava com o dom dele, mesmo ele sendo o profeta mais conhecido de Israel. Porém ela viu que ele não era um mentiroso, porque ela vai reagir dizendo assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas ele não mentiu. Cabo de um ano, o texto dá continuidade e diz assim, e no tempo determinado, ou seja, cabo de um ano, a palavra se cumpriu e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Ela criou esse menino. E quando ele está ali dos 10 anos até o limite dos 13, a gente não pode afirmar qual é a idade, mas a gente pode deduzir que está entre os 10 e os 12, para ser mais precisa. Por quê? Porque mais novo não podia sair com o pai para ir para o campo. Então, para ter ido com o pai para o campo, ele teria que estar nessa faixa etária de idade, porque isso também é um costume da cultura judaizante. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de anos de relacionamento, de uma família com uma palavra profética, com um homem de Deus, uma casa que já está há anos fundamentada na palavra, uma casa que tem liberdade e trânsito profético. Eliseu agora, quando chega naquela casa, ele não pede permissão para entrar, ele tem um nível de independência dado pelos próprios anfitriões da casa, e eles agora vivem debaixo do cumprimento de palavras que foram ditas. Eliseu nunca contou com a fé dessa mulher para liberar essa palavra profética. Eliseu, ele acaba com todo o contexto ideológico de que uma profecia depende de fé para se cumprir. Irmãos, uma palavra profética depende de fé para se cumprir. Uma declaração de fé depende de fé para se cumprir. Um desejo depende de fé para se cumprir. Um pedido de oração depende de fé para se cumprir. Uma profecia que não está condicionada a nada, não depende de nada para se cumprir. A verdade é que a gente confunde isso tudo e acha que isso tudo é uma coisa só, mas não é. Cada coisa é uma coisa. Quando ele, por exemplo, diz assim, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Eu acabei de dizer para você que ela não disse amém, ela não disse glória, ela disse não. Isso é palavra de fé? Isso é aceitação? Fala para mim aí com inteligência, ela recebeu a palavra? Não, ela rejeitou a palavra. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. A tua serva, ela nem acreditou que aquilo pudesse ser uma possibilidade. Agora, veja, ela não creu. Estamos em comum acordo com isso? A mulher não creu. Então diga para mim com inteligência, houve exercício de fé para que houvesse cumprimento de palavra? Não fica com medo não. Não inventa não, só responde o que está sendo perguntado. Houve exercício de fé para que houvesse cumprimento de palavra? Tem gente que ainda me olha na dúvida, pensando assim, eu vou pegar uma heresia sua. Não vai ser hoje. Não houve, mas houve o cumprimento da palavra. Quando você vê alguém que diz que não tem fé, na verdade essa pessoa não é que não tem fé, ela só não está de posse de uma palavra. O que vem primeiro? A fé ou a palavra? Palavra, diga bem forte. Vou fingir que não aconteceu, vou te perguntar de novo. O que vem primeiro, a fé ou a palavra? Guarde isso. O que vem primeiro, a fé ou a palavra? Palavra.
é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas quem é Deus senão a manifestação da sua palavra? Então a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo e o ouvir dá. Então não é a fé que gera a palavra, é a palavra que gera a. Então o que é fé? A capacidade de sacar aquilo que a palavra deposita. Então primeiro você precisa ter palavra. E em cima daquela palavra você vai gerar uma fé genuína. Agora, fé não é sentimento. Fé é a capacidade que você tem de obedecer uma palavra mesmo quando você não sente. Isso é fé. Fé não é se arrepiar num culto. Fé não é dar glória a Deus num culto. Fé é obedecer algo tão somente porque é a palavra de Deus. Sem arrepio, sem choro, sem frufru. É dizer, olha, eu vou fazer tal coisa. E por que você vai fazer isso? Porque Deus me deu uma. Então eu vou assinar esse contrato debaixo de uma palavra. Eu vou me mudar de casa debaixo dessa palavra. Eu vou romper esse noivado por causa de uma palavra. Agora, nós não estamos falando de uma palavra de homens. Não estamos falando de uma declaração de fé. Nós estamos falando da palavra de Deus. E aí aqui no contexto, nós estamos falando de uma profecia. A profecia do profeta Eliseu é Deus falando na boca do homem. E mesmo quando não é Deus falando na boca do homem, é o homem dando a boca para Deus falar. O texto vai deixar claro, tanto acerca de Elias, quanto acerca de Eliseu, quanto acerca de Samuel, que eles honravam o que Deus falava, mas Deus também sustentava o que eles diziam. Esquece que isso é mensagem para outro dia. É coisa séria. Eliseu tem esse poder e essa finalidade. A palavra que sai da boca de Eliseu, no contexto que nós lemos, mulher, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Está condicionado à obediência? Tá, gente? Está condicionado a qualquer outra coisa? Não, ele não está dizendo se você ouvir, se você atender, se você obedecer. Não, o que ele está dizendo é, filha, daqui a 1 ano, você vai ser mãe. E ela creu. Vamos lá de novo, não tenha medo. Ela creu, mas cumpriu ou não cumpriu? Porque isso é uma profecia. O que isso significa? Significa que é a palavra de Deus pura e simplesmente. A palavra de Deus se cumpre. O texto diz que ela não volta vazia. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Camila, então por que tem palavra que liberaram sobre a minha vida e que não se cumpriu? Se ela está condicionada a alguma obediência, faça a sua parte e ela se cumprirá. Deus também liberou palavras condicionadas à obediência. Ele disse a Moisés diante do Ebal e do Gerizim: ensina ao meu povo que se eles ouvirem, se eles atenderem, se eles obedecerem, olha, se, os mandamentos que eu, o Senhor, ordeno hoje no meio de vós, eu farei. Veja, o eu farei só vem depois do se. Então são promessas condicionadas à obediência. Agora, o que eu estou falando? Estou falando de uma profecia direta. Vamos falar mais rasgado que é para todo mundo entender, para Jesus sarar o coração de alguém aqui nessa noite, que está achando que qualquer um que profetiza é profeta, mas não é profeta. É gente que diz assim, tal dia, conta tal dia, e vai acontecer tal coisa. Rapaz, tu contou tal dia, e não aconteceu tal coisa. Se tu for bater na porta do profeta e perguntar para ele: olha só, profeta, o senhor falou naquele dia que tal dia ia acontecer tal coisa, e no tal dia não aconteceu tal coisa. Normalmente ele vai dizer assim: mas também você não creu. Aí eu olho para aqui e vejo que esta mulher não tem fé declarada para receber o que Eliseu profetiza, mas ela recebeu. Então a pergunta diante de uma profecia que não se cumpre e que não está condicionada a nenhuma condição, a pergunta então é: sou eu que não tenho fé para receber? Ou é quem disse que não tinha autoridade para profetizar? Porque no caso de Eliseu, ele não conta com a fé que a mulher coloca nele. Ele conta com a fé, o relacionamento que ele tem em Deus. E isto foi o suficiente, gente. Pare
de monitorar a sua fé, baseado no que os outros sentem, quando você recebe de Deus uma palavra. O seu aferidor de fé, de energia, de motivação, não pode estar em como o outro reage diante de uma palavra que você recebeu, ou de uma palavra que você tem autoridade para liberar. Deus está nos dizendo aqui: aquilo que eu vou fazer não depende do quanto os outros acreditam em você, depende do quanto você acredita em mim. Isso garantirá o seu milagre. Todavia ela não creu, todavia a palavra se cumpriu, porque é uma profecia diretiva. Então aos profetas nessa noite, quando abrirem a boca para dizer: assim diz o Senhor, tenham certeza que é o Senhor que está dizendo, para que depois alguém não volte aqui e te envergonhe. Cumpriu e desenvolveu-se um relacionamento com aquela família. Eliseu viu este menino crescer, e este menino é um milagre. Irmãos, aquilo que a palavra de Deus manifesta, ela manifesta para fazer o que os homens naturais não podem fazer. Então a vida desse menino é um milagre. Completa aí para a gente caminhar junto. A vida desse menino é um milagre. Esse menino é uma promessa que uma promessa. Eu não sei qual era o nome dele, mas ele também podia ter um codinome. Ele podia estar andando por aí, alguém perguntar: qual é o nome do teu filho? E ela poderia dizer: cumprimento de promessa. Qual é o nome do teu filho? Palavra de Deus. Ele é a realização, ele é a materialização daquilo que Deus me disse que faria. Ele é o cumprimento da fidelidade de Deus em relação à minha pessoa. Ele é Deus dizendo: eu sou poderoso para fazer. Esse menino representa tudo isso. Quando ele chega nessa fase dessa idade aí, vai sair com o pai para o campo. Aquela coisa de criança, né? De querer ir trabalhar, querer ver o trabalho do pai, etc. Enfim, vai sair com o pai e volta gemendo de dor. Ai! Tem ponto de exclamação no texto. O menino gritava: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E aí o pai, pensando que se tratava, não sei, de alguma bobeira, alguma dor, quem sabe até uma birra, chamou um dos seus empregados e disse: leva o menino para sua mãe. Pegou o menino e levou para a mãe dele. Quando o menino chega em casa, ela vai recebê-lo. Só que a Bíblia trabalha com síntese. Ela sintetiza. Então, tem coisa que acontece nesse período que a Bíblia não conta, porque não dá tempo de contar. Mas não é difícil da gente conjecturar, e eu vou explicar por quê. Você que tem filho, teu menino chega em casa, gritando, rapaz, de dor. Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Primeira coisa que você vai fazer, seja pai, seja mãe, você vai direto na cabeça do moleque. Sim ou não? Você vai lá, vai abrir, parece até que está catando piolho, começa a abrir ponto a ponto. Está doendo aonde? E ele gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E se você for um pouco mais gentil, como é a minha mãe, você vai dizer: se você não parar de chorar, eu não vou entender. Para de chorar, porque está doendo. Aonde está doendo? Caiu, o que houve? E o moleque só gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E a mãe vai perceber que vai perder o filho, porque mãe sabe. Mãe sabe, irmão. A mãe tem 3 níveis quando ela entra numa emergência com uma criança. Ela entra e tem o nível da triagem, né? A triagem. O nível de dor, dá para esperar? Dá. Ela vai preencher formulário, ela vai sentar, ela vai esperar, ela conhece o filho, ela sabe que dá para esperar. Dá para esperar na recepção do hospital, mas dá para esperar. Tem o segundo nível. O nível do dá para esperar, mas não vou esperar sentado. O menino senta e a mãe está de pé. E ela quer saber, o médico já veio? Já, ela está percebendo que não está bom. E tem o terceiro e último nível. A mãe que percebe que o filho está desfalecendo. Dá um formulário para essa mãe preencher. A mãe do terceiro nível. Manda ela sentar na recepção. Irmão, ela pode ficar passiva de ser presa, custódia, depois da internação que ela conseguir. Porque enquanto ela não conseguir colocar o filho dela diante de um médico, meu irmão, pro plantão ter paz,
eles vão atender essa mãe, porque mãe sabe quando o filho está indo embora. Essa mulher já tentou meio que de tudo. Ela está tentando descobrir o que está acontecendo com o filho dela. Só que não dá jeito, nada resolve. Por que o texto diz que ela bota nos joelhos? Que nada mais é do que um menino grande o suficiente, aonde ela não pode ficar de pé com ele no colo, mas ela aguenta trazer ele para perto desde que ela esteja sentada. Por isso o texto diz que o menino foi posto no céu. O menino não chegou gritando e ela botou o menino no colo. Não, ela foi fazer tudo o que qualquer mãe faria para tentar investigar e curar o que está acontecendo. Mas haja vista que nada funcionou, aí ela traz o menino para perto, para trazer consolo, para poder trazer afago. E ela sabe que o filho dela está indo embora, mas ela sustenta aquele momento de crise no joelho. Recalaxana. Oh, meu Deus! Eu não posso fingir, irmãos, que o texto não é claro para nós que estamos aqui. O poder que o joelho tem de sustentar o que nós não temos remédio para resolver. O poder que o joelho tem de consolar aquilo que ninguém pode fazer por nós. Colocar no joelho significa poder equilibrar o peso. Colocar no joelho significa não surtar no momento de crise. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja pensando: Camila, eu não gosto dessa aplicação não, porque mesmo no joelho o texto diz que quando deu meio-dia o menino morreu, mas depois que ele morre, a mãe coloca no quarto do homem de Deus, fecha a porta e não sai que nem uma maluca. Ela sai que nem uma lady, concentrada, compenetrada, aonde essa mulher desenvolve tamanho equilíbrio emocional. Se ela fosse para a rua gritar, rasgar as vestes, trazer pó, terra sobre a cabeça e desesperada, meu irmão: ai, meu filho morreu, socorro, me ajuda, ninguém a julgaria. O nome que se dá para uma mulher que perde o marido é viúva. O nome que se dá para um marido que perde a mulher é viúvo. O nome que se dá a filhos que não têm mais os seus pais quando são crianças chama-se órfãos. Qual é o nome que se dá para pais que perdem seus filhos? Não tem. Não tem, esse nome não existe. Porque cronologicamente falando, isso é impossível de ser concebido. Vai ter nome para viúva, vai ter nome para viúvo, vai ter nome até para filho sem pai, órfão. Mas para pai que sepulta filho não tem nome. A dor não pode ser mensurada, medida. A coisa é tão séria que quando Jó perdeu seus filhos, Deus lhe restituiu o gado, Deus lhe restituiu os camelos, mas os filhos Deus não restituiu, porque filho não se restitui. Deus compensou, mas restituir. Se tem alguém aqui que sepultou o seu, só Deus sabe quem já sepultou um. Todo o restante ao entorno é apenas especulação. Essa dor só conhece quem vive. Então qualquer um compreenderia essa mulher. Ela estaria no direito dela. Quem está caminhando comigo, diga amém. Ela estaria no direito dela, irmãos. Mas essa mulher vai desenvolver um nível de equilíbrio que chega a um olhar natural a beirar a frieza. Ela sustenta o menino. E talvez você diga: não adiantou nada, no final o menino morreu. E por que eu quero parar um pouquinho no joelho antes de dar continuidade ao momento em que ela desce a escada e diz que está tudo bem? Porque às vezes a impressão que você tem é que você está orando há anos por uma causa que você não tem condições de resolver, pela alma de alguém que você ora e não se salva, por uma porta que você deseja que se abra, mais do que isso, que você precisa que seja aberta e não se abre, por uma libertação que você mesmo quer alcançar na sua vida, a ponto de que nunca mais aquilo seja uma área de tentação na sua vida,
mas se você não orar, você não rompe. E você diz: eu não entendo, eu tenho procurado equilibrar no joelho, eu tenho procurado trazer para o joelho, mas o dinheiro não vem, o documento não vem, a porta não se abre. Porque veja, quando a oração, e é isso que eu quero dizer, não resolve para você, é porque ela está resolvendo algo em você. Ocorre que esta mulher não teve a ressurreição do filho no joelho, mas foi através do tempo que ela o segurou no joelho, que ela arquitetava o que ela ia fazer, que ela desenvolvia o equilíbrio do que ela estava planejando. Enquanto o moleque chorava no joelho, ela pensava: eu vou subir o quarto, eu vou trancar o menino lá, eu não vou contar a ninguém, eu vou descer e eu vou caçar o homem de Deus no Carmelo, porque se ele deu a palavra para o meu filho viver, ele também pode dar a palavra para o meu filho ressuscitar. Porque se a palavra foi Deus que deu, Deus é poderoso para manifestar a sua palavra. Se Deus foi fiel para cumprir até o que eu não acreditei, imagina o que ele vai fazer comigo crendo. A mulher planeja tudo enquanto ela deixa o menino no joelho. E Deus me trouxe aqui para dizer declaradamente a você: pare com essa ideia de que não adianta orar só porque a oração não trouxe a resposta que você queria ter, a porta que você precisava que fosse aberta, o carro que você queria dirigir, o tipo de casamento que você queria ter. Aí você diz: Camila, manter no joelho para quê? Se o joelho não trouxe o resultado que eu queria. Você que pensa, não trouxe o resultado que você queria, mas está trazendo o equilíbrio que você precisa para trazer o resultado. Não, eu vou falar rasgado, que é para você entender. Você diz assim: Camila, eu estou orando um maior tempão lá em casa e nada mudou. Deus está dizendo, e você já deveria entender nisso, resposta de oração. Como assim? Não mudou porque eu estou sendo muro de contenção. Se tu não ora, tinha caído. Camila, eu já oro há tanto tempo por X coisa, Y coisa, e isso não se cumpriu. Eu estou orando pela libertação de um filho que é usuário de droga, e o menino não parou de usar droga. E o Senhor está dizendo: realmente ele não parou de usar droga. Inclusive pelo tempo que ele usa, já era para ele ter morrido. Mas só porque você ora, o menino não morreu, o menino está vivo. Inclusive você está respondendo a um processo onde você diz: eu estou respondendo esse processo e as coisas não se resolvem. E Deus está me trazendo aqui hoje para dizer para você: nesse processo, ou você estaria preso aqui, ou você estaria deportado para lá. Mas você não foi preso e nem deportado só porque ainda está orando por esse processo. Deus está falando com alguém aqui. E aí você diz assim: eu estou orando e não está acontecendo nada. Deus diz: às vezes não acontecer nada é resposta de oração. Porque se tu não estivesse orando, o que já tinha acontecido de desgraça, meu irmão. Olha para quem está do teu lado e diga: coloca no joelho. Fala, não desiste do joelho. Continue orando, continue orando, continue orando. Eu vou falar como Deus está mandando. Você ainda não ficou maluca porque está orando. Tu ainda não surtou porque está orando. Tu não cometeu suicídio porque está orando.